Olá, eu sou a Júlia. Eu sou o Padre Gabriel Natan. Eu sou o Christian Pablo. E você está no Convocação Podcast. Seja muito bem-vindo. Este episódio, ele é mais do que especial. E eu posso dizer a você, é o nosso primeiro episódio gravado no ano de 2025. Mas talvez você se questione, mas Padre, eu já assisti alguns episódios neste ano. Então, foram todos gravados ano passado, deu todo um rolê, uma resenha muito boa. Mas nós voltamos, e voltamos com força total. Mas este episódio, sendo o primeiro deste ano que nós estamos gravando, nós iremos gravá-lo de um modo diferente. Você que nos acompanha nas redes sociais, você sabe que nós abrimos uma caixinha de perguntas para que você pudesse perguntar a nós aquilo que você quer saber da nossa vida, da nossa história. É isso aí, a gente passou um ano inteiro com o pessoal e a gente não contou um pouco da nossa história, Faltava esse episódio, Faltava né? esse episódio, Muita gente perguntava, né? Todo mundo conhecia muito bem o Padre Gabriel, né? Mas ainda assim tem algumas perguntas. E a Júlia e o Cris, né? Então esse é o momento da gente estar conversando, tirando essas dúvidas pro pessoal, né? E é o primeiro episódio de nós três gravando junto, né? Sim. Geralmente sempre a gente um tá acompanhando o outro e nunca tivemos oportunidade, então hoje é o dia da gente fazer. Acredito que será bem interessante Uhum. esse bate-papo, este momento, essas perguntas também que fizeram, para que as pessoas que nos acompanham, elas também possam nos conhecer. Eu acho que começa pela história do podcast ou pela nossa própria história? Porque teve alguém que perguntou, como começou o podcast? Vamos tirar a curiosidade Perfeito. do pessoal, né? Como que começou. Tu mandou as perguntas? Tá no grupo, aham. Ah, tá. Lembrando, deixa eu dar um alô aqui pro pessoal. Galera, você que já começou a assistir o vídeo, acompanhar nosso podcast, já curte, por favor, aí, por gentileza. Já dá a sua curtida que vai ajudar muito a gente no nosso canal. Já se inscreva se você não é inscrito ainda, tá bom? Pra gente sempre, pro nosso conteúdo começar a aparecer com mais relevância para as outras pessoas, né? Principalmente pro público católico, né? Que é o público onde a gente destina os nossos vídeos, beleza? Vai ajudar bastante aí o canal, galera. Então, vamos lá. Vamos lá. Então perguntaram, como começou o podcast? Agora eu não lembro pra quem foi, mas eu acho que um de vocês começa respondendo essa, né? Então, cara, o Convocação Podcast começou com uma conversa minha e do Padre Gabriel. E por incrível que pareça, a gente já tinha pensado, né, num podcast já há um tempo atrás, e a gente estava esperando a oportunidade de conhecer alguém para colocar ele em prática. Eu acho que foi mais ou menos isso, né? Eu lembro que, cara, eu me surgiu a vontade, né? Aqui na nossa diocese a gente não tem um podcast para falar sobre os assuntos da igreja, né, da nossa região, trazer as pessoas para entrevistar, e a gente tem tanta gente bacana para conversar aqui. Por que de repente a gente não inicia um podcast, né? Só que faltava, né, a pessoa exata, a pessoa certa para a gente dar início, né, nesses trabalhos. Eu me recordo que ali no final do ano de 2023, o senhor começou a colocar esse desejo, começou a vir e tal. E aí eu me recordo que ainda eu comentei com a Lari, a Larissa Tavares, que nos ajuda na comunicação, como o Despertar e tudo mais. Eu lembro que eu comentei com ela bem assim, nossa, Lari, eu tô com uma ideia de gravar um podcast. Dela, Padre, tu já tens o nome? Daí eu falei bem assim, eu penso em Convocação Podcast. Uhum. E aí eu penso em falar mais ou menos assim no início. Seja bem-vindo seja bem-vindo à Convocação Podcast. Eu sou o Padre Gabriel Natan e o nosso convocado para o Convocação vamos supor, fulano de tal, Dom Rafael. E nisso ela ficou falando, Padre, então vamos ver e tal. E eu fui até aqui em Blumenau, na cidade, para ver uma sala, tudo. Mas ainda eu não senti que era o momento. E eu falei para o senhor, se for a sua vontade, que as coisas possam ocorrer nesse sentido. Isso foi ali começo de janeiro, final de dezembro, começo de janeiro, que nós conversávamos sobre. E aí, acho que foi março, abril? Eu acho que foi abril. Abril a gente, né,
o Senhor já vinha também me colocando essa vontade, esse desejo no meu coração, né? Cara, a gente tem tanta gente legal aqui, né? Temos comunidade de vidas, a gente tem sacerdotes aí maravilhosos e vamos movimentar, né? Vamos se movimentar para tentar fazer alguma coisa. Aí nesse período eu participei de uma missa jovem, né? Aí conheci o Padre Gabriel. E conheci os meninos do Gratia Plena lá, né? Aliás, sim, beijão, galera, que saudade de vocês. E chamei o padre um dia pra conversar. Acho que foi no WhatsApp, né? Pelo WhatsApp mesmo a gente conversou. E o padre tava bem ocupado na época, a gente não dava assim Sei já, né? Não era na época. Não dava de imediato pra gente sentar e conversar sobre isso. Aí eu peguei e mandei um áudio. Falei, cara, se for da vontade de Deus, eu vou falar pra ele, né? O que Deus vem colocado no meu coração, as minhas intenções, né? E se for da vontade de Deus, vai acontecer. Aí mandei o áudio, aí ele ouviu o áudio, daí demorou um tempo pra me responder. Eu pensei, tá bom, né, cara? Não era pra ser, né? Tá tudo certo. Ele achou, esse cara é meio doido, né? Do nada vem com uma história assim, né? Com um convite desse. Aí eu acho que depois de um dia ele me respondeu, contando justamente isso, que ele já tinha pensado, que tinha falado com a Lari já sobre a ideia. Eu tinha até mandado pra ela. Eu falei bem assim, olha isso. Tu mandou o áudio pra Eu Lari? mandei o áudio. Eu falei pra ela bem assim, olha isso. Daí ela, é sério? Eu falei assim, sim, é sério, é real, assim. Eu lembro que tu tinha comentado sobre o podcast, mas tu já tava tudo certo, que vocês iriam iniciar. Que a gente ia iniciar. Isso. A gente não sabia como, nem onde, mas a gente ia iniciar. Foi mais ou menos assim. E aí eu lembro que nós fomos numa padaria, aí ali na Imperial, na Velha. Isso, aí nós conversamos. E lá eu falei pra ele, daí ele, a gente tem que pensar no nome. Eu falei assim, eu já tenho uma sugestão. Eu já tenho o nome, eu já tenho a abertura. Não, já tinha tudo já. Ele tinha tudo. Quem que nós vamos entrevistar, sabe? Já tinha tudo na cabeça, já pronto. E aí a assim, gente deu sequência. E assim que começou, não teve... E, cara, eu nem conhecia a Júlia, né? Nem foi o padre. Eu acho que todo mundo deve pensar que foi o padre que fez o convite pra Júlia. Não foi. Mas, galera, não foi o padre, né? Eu acho que o padre nem sabia que eu ia fazer o convite. Não. Eu só pensei, cara, a gente precisa de mais uma pessoa. Por quê? A gente tem nossos afazeres e tudo mais, somos pessoas ocupadas, né? Precisa ter mais alguém para dar um apoio, né? E nisso eu conheci a Júlia, eu acho que por alguns vídeos na época do Despertar. Foi bem na época do Despertar e o convite, Isso, então falei, deve cara, ter sido do Despertar. eu vou convidar a Júlia. Eu não sabia nem o nome. Falei, cara, eu vou convidar essa menina aqui, porque eu acho que ela fala bem. Maravilhoso. E mandei, fui lá, Eu daí... lembro que tu me mandou mensagem... E o que eu entendi na mensagem foi que no dia tu não poderia. E se eu poderia te ajudar naquele dia. Tu pensou que era um episódio? Era um episódio só. E daí eu ainda falei pro Gui, né? O meu noivo, eu falei... eu acho que eu vou lá pra ajudar. Ele foi junto. Lembra o episódio com o João? Sim, exatamente. Na minha cabeça, aquele episódio era só aquele. Aí quando vocês falam... eu sabia que estava por... Quando vocês falarem, então pode sentar... Eu acho que eu nunca te contei isso, aliás, né? Disso que eu não sabia. O que eu me recordo é que você estava bem nervosa. Eu tava muito e que nervosa. quase não dormiu. E daí quando tu falou assim, então tu pode tirar a foto pra gente te divulgar como... Eu não falei nada, né? Mas na minha cabeça eu tava assim... Que? Até fazer aquela foto, tu não sabia que tu... Sério, Júlia? Tá falando sério? Tô falando sério, eu não sabia. Eu também não sabia. Eu não sabia. Eu achei que tu sabia. Eu achei que era só pro dia do Nossa, João. revelações. Aí ela chegou em casa, uma postagem lá, tipo, com ela marcada, o novo roster. O Guilherme falou, então tu vai continuar? Eu falo, eu acho que sim. Eu acho que sim. Foi com o João, né, o primeiro Foi episódio. com o João primeiro. Nossa, eu tava muito nervosa. Nós tínhamos gravado 2 naquele dia. 2. A gente gravou 2. E tu gravou, antes foi aquele rapaz da RCC. O Matheus. O Matheus. Matheus. E daí quando tu chegou lá pra gravar com o Matheus, eu ainda pensei, mas eu tinha entendido que ele não podia no dia, ele tá aqui, mas tá tudo bem também. Tá tudo certo, né? É sobre isso. E daí exatamente. continuamos, né? E assim,
olhando o ano passado, eu acho que Deus, ele foi de um cuidado enorme, assim, né? Porque a gente gravou com pessoas Eu extraordinárias, acho que assim. o segundo episódio da Júlia já foi com a Tainá, né? Eu acho que Eu acho que já sim. foi. Eu acho que o segundo episódio foi no Despertai, ali na época do Despertai, porque tava muito próximo do Despertai Sim, quando já a gente tava começou. 4 Eu horas. comecei. E O da Tainá a gente era um gravou sábado à meia-noite. noite, meia-noite a gente gravando A podcast. gente gravando. aham. Querida. Depois a gente voltou pro Galegão ainda, porque tinha umas pendências pra resolver Cara, eu nem no telão. acreditei aquele dia que a gente tava gravando com ela. Pra ser bem sincero, Sim. disse, nossa, cara, isso aqui começou e a gente nem sabia como que a gente ia fazer. Hoje a gente, já tá gravando com uma pessoa assim que já tem uma Que a gente certa admira, né? relevância no meio, né, Com a católico, que é irmã Grace conhecida também, e eu tudo tava mais. tão nervosa. Eu falei pro padre quando a gente tava vindo Cara, pra cá. Eu tava tão nervosa, assim, e ela fala de um jeito que, assim, Com muita convicção, né? e exala Nossa Senhora também, assim, sabe? Eu tava Então, tão nervoso que eu pedi pra Júlia gravar. Eu falei, Júlia. Aquele episódio? Eu falei, cara, eu não vou gravar esse episódio. Eu tô Não muito sabia nervoso, vou dessa. deixar. a eu Júlia e não o falei padre. nada naquele episódio. Eu acho que eu fiz uma pergunta pra ela durante o episódio inteiro, porque eu só sabia ficar assim, ó. Porque quando a gente sente que a pessoa é muito interessante, tu quer ouvir a pessoa falar, né? Não, deixa a pessoa falar. É o momento dela ali falar. Deixa ela. Exato. Mas é uma experiência interessante, assim, até mesmo para que nós possamos ir vendo aquilo que Deus ele vai fazendo e operando em nós. Sim. Sim. E Né? a gente aprende muito, eu né? jamais imaginava, assim, de um dia tá gravando, Uhum. de ter um podcast. Uhum. E é algo que eu gosto muito, porque normalmente eu sempre ouço. Sim. E já teve, eu acho que inúmeras vezes de eu buscar a Júlia, algo assim, e estar ouvindo o podcast. Sim. Aí eu pauso para não perder. Geralmente eu assisto assim nos finais de semana, sempre o último episódio, né? E quando eu tô no carro, eu já coloco agora que saiu no Spotify também, né? Galera, saiu no Spotify os episódios, então eu tô sempre ouvindo. Saiu o episódio lá já. Sim. Ah, E eu gosto também quando tá trabalhando, que não tem algo que precisa estar assim. Daí coloco pra assistir também. Eu gosto bastante de escutar podcast também. Mas vamos para as perguntas. vamos para as Vamos lá. perguntas. Pra quem Vamos. primeiro? Eu acho que pra Júlia. Ai, Vamos lá, padre. então, pra Júlia. Pra Júlia. Deixa eu ver aqui. Tá. Tu que vai perguntar pra mim? Tu Eu que que vai vou pre- escolher? É. Senhor. Como está a preparação para o casamento? Ah, Eu pensei que ninguém ia perguntar sobre não. isso hoje. Ninguém ia perguntar sobre o casamento. Ontem a gente teve até uma E reunião. quem será que perguntou sobre Quem isso? será, né? Quem será, né? Ah, é engraçado, assim, a preparação pro casamento, porque a gente imagina que é só a preparação de... qual vai ser a igreja, quem vai, né, qual vai ser o local, quem vai cantar, Mas eu acho que a preparação pro casamento, ela tem sido muito além do que a preparação em si dos fornecedores, assim, sim, sabe? sim. De quem tá organizando, na verdade, né? A gente tá muito... Até os nossos pais, eles comentam, nossa, vocês estão muito tranquilos. Mas Sério? Aham. É? Mas, Foi Rivotril. mas eu acho que é mais a certeza, assim, de que se é um sonho de Deus, as coisas vão acontecendo. E eu tenho certeza que vai chegar o dia, e o padre, ele é o nosso diretor espiritual, né? Já era meu diretor espiritual, daí depois acompanhou todo o processo, meu e do Gui, assim, antes, caminho de namoro, o namoro, o noivado. A gente tem que trazer o Guilherme aqui um dia pra Eu acho contar que isso seria aí, interessante. cara, né? A história. era boa. Eu É vou legal. É um Acho- testemunho bem bacana, Acho que eu vou Julia. contar só um spoiler. Tá bom, assim, conta. só um. Que eu não... Eu ainda não acredito que o padre Gabriel falou isso. Que quando o Guilherme foi conversar com ele, ele olhou pro... Não, é porque era no final de uma missa, era uma quinta-feira que tinha uma rezado a missa em honra a Nossa Senhora da Desatadora dos Nós, na São Francisco. E aí, em um determinado momento, terminou a missa, tava já indo embora, e aí veio um rapaz. Eu vi que ele estava, né, no primeiro banco, estava com a família, os pais eu já conhecia ali da paróquia, não tinha contato. E perguntou se nós poderíamos conversar um pouco. Um pouco. E eu falei, né? Falei que sim. E aí eu lembro que ele sentou e começamos a conversar. E ele pegou e falou, padre,
eu conheci uma moça, e essa moça sim, essa moça E essa assado. moça mexeu comigo. E Mas eu é tô- interessante porque no mesmo dia, à tarde, porque era uma época que eu tava sem carro, porque tinham batido no meu carro e ele foi pra oficina mecânica eu pra lembro arrumar disso. naquela Eu época. lembro. E aí, nisso, eu fiquei alguns dias sem carros e eu precisava fazer alguma coisa de buscar verbas. A gente tinha uma reunião. Isso, é algo assim, em uma empresa, e aí a Júlia foi me buscar. Aí eu me recordo que naquele dia ela chegou, eu olhei pra ela e falei bem assim, você tá diferente? Aí ela, padre, é o cabelo. Eu, tá, né, mas ficou meio assim, Vi um né? passarinho verde. Sabe, assim, quando a pessoa tá apaixonada, ela fica diferente. Ela fica. Mas eu tinha feito Babyliss naquele dia. Não, eu falei, padre, mas é meu que até... não é, não Cara, é. quando tu tá apaixonado, até isso tu faz. Tu se arruma pele fica mais. boa. Isso. Não precisa nem de botox ou ácido Não precisa nem de hialurônico. maquiagem. E aí, nisso, eu me recordo que eu peguei... Tá, beleza, nós fomos tal. Depois ela me deixou novamente na paróquia. E nisso veio, depois da missa, um rapaz conversar. Esse rapaz conversando, que ele tinha conhecido a menina, que seria a futura esposa dele, assim. Ele falou não assim, tinha citado o nome ainda, né? Ele não e tinha eu falado que era eu. eu já tô assim, apaixonado. Padre, é ela, tal, mas eu não sei como dizer. Caraca, que homem decisivo. Não, total, assim. Decidido. Ele foi- Decidido. Ele foi Decidido, muito, muito. Que homem E aí, decidido. aí eu assim, faz muito tempo que vocês estão conversando. Daí ele, não, nós começamos a conversar domingo. Isso era na quinta. Cara, Aí eu peguei e pensei assim, legal. E aí, assim, ele e tal, e aí eu comecei a falar de São José, daí eu falei pra ele entregar pra São José e tal, para que se fosse vontade de Deus, São José ele ia dar graça, iria interceder. E aí teve um determinado momento que eu falei bem assim, mas qual que é o nome? Aí ele falou bem assim, não sei se você conhece muito, mas é a Júlia. hã? Aí eu olhei pra ele e Só falei que o bem padre assim, já era meu diretor espiritual Sim, e a gente... aham. mas assim, muito espontaneamente. Mas ele não sabia. Ele não sabia Não. que o padre era teu diretor. Não, sabia assim, ele não sabia que o padre era meu diretor espiritual e não sabia que a gente era próximo, assim, sabia que eu conhecia o padre Gabriel, que o padre Gabriel me conhecia, mas não sabia da nossa proximidade, só sabia que eu sabia quem era o padre Gabriel e tal, mas não que ele era meu diretor espiritual. E aí, de modo muito espontâneo, na hora que ele falou bem assim, é a Júlia. Eu olhei pra ele e falei bem assim, você faz o tipo dela. Quando o Guilherme me contou isso, olha, eu até bati no microfone, eu fiquei, nossa, eu falei, meu Deus, que vergonha. Mas foi assim, aí nós conversamos. Mas tu também sentiu isso já no dia, Júlia? Assim, tão rápido que nem ele, não. Não? Não. Ele te falou isso? Ele falou assim, logo? Então, não. Assim, como que foi... Quando ele foi contar sobre isso, ele já tinha tido essa conversa com o Padre Gabriel. E é que a nossa história, naquela época que a gente já se conhecia, mas a gente não conversava, né? A gente só... Eu sabia quem ele era, ele sabia quem eu era. Amigos em comuns? Amigos em comum, a Rafa... era amiga dele, é minha melhor amiga. Exata. Seria interessante trazer ela. Sim. Uma vez eu conversei com ela pra vir, mas ela não tinha agenda naquela semana e depois eu não conversei mais com ela. Então a gente tinha amigos em comum. Ele frequentou um tempo o grupo ali que a gente criou, o Íntimos. Mas não, a gente não conversava. Aí um dia ele me mandou uma mensagem. Muito assim, não na intenção de conversar, foi na intenção mesmo da mensagem. Ele falou assim: oi, pode deixar meu nome para servir no próximo acampamento de novembro, ou alguma coisa assim. E aí eu respondi, e eu falo que eu tô respondendo até hoje, e assim a gente começou a conversar, né? Só que naquela época... E vão casar daqui a 2 meses. Naquela época, eu estava no vocacional de uma comunidade. Eu estava no vocacional da Colo de Deus. Até foi assim que... Foi por isso que eu convidei o Padre Gabriel para ser meu diretor espiritual, porque precisava de um diretor. Gente, é verdade. Eu tava até tentando me recordar. O quê? Porque a gente não tinha... Até perguntaram, uma outra pergunta para mim ali. Como começou a sua amizade com o Padre Gabriel? Porque eu tava até tentando lembrar.
Porque eu lembro de uma vez que nós conversamos na festa do santuário, que foi quando tu contou. Que foi quando eu contei que eu tinha... Na festa do santuário, eu tinha feito a minha inscrição, mas não tinha saído a aprovação ainda. Eu acho Já que tinha saído? Não saiu naquele dia? Saiu em um dia que eu tava indo pra Porto Alegre junto com a Rafa. Eu tava no carro ainda, junto com ela, e daí eu lembro, eu abri o e-mail e a Rafa foi a primeira pessoa que eu contei Que da legal. aprovação ali da comunidade. Mas eu tava ali nesse processo do vocacional e durante 2 anos, isso é algo da comunidade, né? Tem que viver o celibato formativo, então tu não pode se relacionar com ninguém. Uhum. E foi uma decisão que eu precisava tomar ali naquele momento, né? Então eu não queria sair só com ele, eu tinha... Não é medo, mas como eu precisava viver o celibato formativo, eu não queria me aproximar Entendi. por conta ali da comunidade, Sim. né? E aí quando ele falou assim, ai, vamos fazer alguma coisa? Aí eu falei, ai, vamos no Emanuel, no grupo de jovens. Então a primeira vez que a gente se encontrou foi no grupo de jovens com todo mundo. Perfeito. Aí a gente foi lá no grupo, daí ele falou, vamos fazer alguma coisa depois? Eu falei, vamos convidar a galera pra jogar boliche. E eu fui convidando todo mundo, assim, todo mundo que eu conhecia, eu fui convidando. Cara, ele tava muito apaixonado. Tava, Eu né? fui Ele tava convidando muito Eu acho todo que mundo. está ainda. Eu acho que ele Que é, bom, né? Eu acho que ele é. E aí eu fui convidando todo mundo, e ninguém aceitou o meu convite, só quem aceitou foi a Mari e o padre. Aí eu falei, tá, então não dá pra gente jogar boliche, né? Então vamos em algum lugar comer alguma coisa. E daí, assim, a gente foi comer alguma coisa. Aí tava sentado ele, a Mari e o padre. Eu cheguei bem depois. O padre chegou depois. Primeiro chegou só eu, ele e a Mari, porque a Mari também foi no grupo. Aí a gente lá, em determinado momento, o padre assim... Aí sabe quando tu sente que o papo não tá indo? Você tá segurando Sim, vela, que você né? tá, né? Porque às ali. vezes você que tem amizade, que alguém tá começando um relacionamento, às vezes você tem que perceber, né? Aquele que é o Tem teu que se lugar, tocar, né? É tipo... É. Que às tá vezes a pessoa rolando. fica ali, a pessoa já tá piscando assim, tendo quase um derrame pra tu ir embora, né? E a pessoa não entende. Não se toca. Não se toca. E daí o padre falou assim... Ai, quase meia-noite, eu ainda não rezei minha missa, eu preciso ir. Mari, tu me dá uma carona? A Mari, Porque ainda dou. tava sem carro. A Mari, dou. E os dois foram embora. Aquele momento eu não sabia o que, assim... Eu entrei em Eu só lembro que na hora que desespero. ela foi se despedir, ela só falou bem assim pra mim. Eu mato você. E ali foi a nossa primeira conversa, daí foi onde ele contou isso. Mas até então a gente não tinha conversado sobre, daí eu falei pra ele que eu tava... Eu já tinha contado pra ele, na verdade, que eu tava no vocacional. Mas daí naquele momento ele falou mais sobre e eu falei, olha... são 2 anos, né? E aí ele falou, não tem problema, eu te espero os 2 anos. Aí quando ele falou, eu te espero os 2 anos, eu falei, ai... Meu Deus. É esse. É isso. Vou casar com esse homem. Achei o meu José. Meu José. E o padre falava, antes, né? Eu nem conhecia o Guilherme ainda. O padre falava muito, olha, reza... começa a rezar para São José, porque tem coisas que vão vir a partir de São José. Começa a rezar para São José, que tem coisas que vão vir a partir de São José. Que legal. E o Gui foi Eu acho que O Gui é devoto dele? ele se devoto? consagrou agora, dia 19 de que março, ele se legal. consagrou a... São José. Mas ele São já José. tinha devoção. Já, porque num dia um padre falou pra ele também sobre São José e ele já tava se aproximando de São José, assim, e eu também. Na minha confissão, pro casamento, o dia antes do casamento, a minha penitência foi fazer a consagração. Ah, que lindo. O Padre Carlos, graças a Deus, né? Sim. Temos o Padre Carlos lá na paróquia e Cristo vai ler o foi- livro de São José e tu vai fazer a consagração. Essa vai ser a tua penitência. E desde então eu tenho essa devoção, né? Comecei a O conhecer. Gui foi lá com ele Lá na também. confraria. Aham. Ah, que legal. Foi na quarta-feira passada? Dia 19 de março? Foi quarta-feira passada, Uhum. E daí foi... Meu Deus, mas eu já contei um monte de coisa. Eu nem lembro mais a pergunta. Qual era... Como vocês se conheceram, era a pergunta, né? Como estão os preparativos pro casamento, Ah, isso, né? isso. E eu acho... Então, é isso, assim. Eu acho que muito além do que é a preparação dos fornecedores, é a nossa preparação espiritual, Exatamente. assim, né? A gente conversa muito, muito. E uma vez, eu lembro de uma pregação que
que eu escutei de um padre, agora eu não me recordo qual que é o nome do padre. Ele falava assim, o namoro é um tempo de conversas difíceis, né? Então, é o tempo de sentar ali e alinhar tudo, assim. É Então, acho isso. que essa é a principal preparação que a gente busca, né? A preparação espiritual. Como que eu quero ser como esposa, mulher. Então, eu já venho tentando me preparar É pra sempre. pra isso, né? É a pra pessoa que vai ficar sempre, contigo o resto da vida, então. Mas o que eu acho interessante, e também até um ponto de nós falarmos, porque por vezes as pessoas, elas veem o casamento, no caso, principalmente o rito sacramental do matrimônio, a celebração, assim, normalmente a última coisa, Sim. ou que é olhado com menos atenção, Exatamente. com uma Assim. atenção muito menor àquela que é a importância. E eu celebro, o Senhor tem me dado a graça de celebrar, assim, muitos casamentos, principalmente de casais, assim, muito convictos, que esta é a vocação, o chamado e daquilo que eles estão abraçando. Mas eu digo para você, que pretende se casar, ou que está namorando, namora um tempo curto. Nada de ficar enrolando, não. É uma decisão e precisa ser tomado. E principalmente, os medos, as inseguranças sempre virão. Mas o Senhor, Ele está ao nosso lado. E quando é vontade dEle, Ele direciona, Ele faz. E eu lembro que eu comentei com a Julie e com o Guilherme, quando eles comentaram que estavam pensando, enfim, em se casar, a data, já pediu para que eu reservasse. Ainda bem, né? Que a gente pediu pra reservar, porque de noite a gente pediu de manhã, Se eu fo- acho. Não, se era fosse- início- foi numa missa jovem? Sim, mas se aí no for uma mesmo- sexta-feira, corria o risco de ter uma missa jovem no dia, né? Mas no mesmo dia que a gente pediu pra te reservar a data, que a gente tava pensando naquela data e tava rezando pra aquela data, outro casal também pediu pra Para te... que eu pudesse assistir a celebração, ao ponto de que eu acho que para aquele final de semana, para aquele sábado, foram quatro ou cinco convites. Sim. Sim, e graças a Deus o padre tá celebrando bastante casamento. Sim. Né? Eu vejo que o padre tá celebrando. Então, mas o que eu quero dizer é que assim, ó, comece cuidando das coisas que é de Deus. E o restante, elas vão acontecer de um modo muito natural. E o Senhor, Ele conduz. Porque, na verdade, uma festa, não que não seja importante a recepção, o pós, mas não é o que sustenta. O que sustenta é aquela graça matrimonial Exatamente. na celebração. Que acredito que é até interessante nós fazermos um podcast, um episódio sobre... Sobre isso. daria até pra chamar a Angélica, que é cerimonialista. Sim. Angélica cerimonialista, não sabia. Sim, começou acho que ano passado. Que legal. Não, 2023. 2023. Sim. Assim, quando a gente decidiu pela data, né? No dia do casamento vai fazer 1 ano que a gente tá junto. Do dia que ele me pediu em namoro, dia 14 de junho. Dia 14 de junho desse ano a gente vai casar, vai dar 1 ano bem certinho. E só depois de 1 ano... E só depois eu descobri que no dia que a gente vai casar foi o dia que a minha avó e meu avô já é falecido, foi o dia que eles casaram. E a gente não sabia quando a gente decidiu a data. Mas a primeira coisa que a gente foi fazer foi ver a igreja. E daí depois a gente decidiu se a gente ia fazer o restante, assim. E a gente entregou, assim, nas mãos de Deus. A coisa que coisa que a gente mais tem repetido é Deus ama casamento. Deus ama casamento. Oi, São José. Oi, São José, eu nunca te pedi nada. Mas é muito legal a gente dar esse testemunho. É muito legal. Mas inclusive Os você outros- tem o seu? Sim. Ou foi ano passado, né? Foi na época ou foi em até... outubro do ano 19 de passado. outubro. No dia do DNJ. É 19? Foi no dia 19 de outubro. Isso. E foi a melhor, Mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, cara. Nesse último ano, né, eu digo, eu e a Lari, a gente sempre conversa muito e eu falo todos os dias, cara, no último ano minha vida foi um divisor de águas, porque eu comecei a fazer exatamente aquilo que Deus queria que eu fizesse, Sim. só que eu não tinha coragem de fazer. E quando eu decidi começar a fazer, né, a vontade de Deus a minha vida hoje, cara, graças a Deus nesse último ano ela transformou, assim, da água pro vinho, vamos dizer assim, né? Tudo isso depois que de fato, eu comecei a obedecer, né? O que Deus esperava de mim.
Então também aconselho, galera, vocês que estão namorando aí já há 4, 5 anos, pô, vamos casar, cara, vamos casar, vamos viver como a igreja pede pra gente viver, como Jesus pede, né, que a gente viva. E é isso aí, a gente não pode demorar muito, né, pra fazer vontade de Deus, a gente Namoro é ficar... pra terminar, né? Namoro é Ou pra termina terminar, o namoro, e ou noivado termina é no pra altar. Isso, exatamente. E Gente, até... é forte isso. É. Mas é real. Mas é É verdade, muito. é. Gente, é 5 anos pra conhecer uma pessoa, isso é um absurdo. Mas é verdade, isso, É que eu acho gente, que- 10 anos, nossa. Pessoal, hoje a gente não, pra casar a gente não precisa fazer uma festa. Não. Claro, se tu tens um sonho, né, é legal poder fazer, Sim. tudo bem, mas não tem a necessidade de poder fazer uma festa assim, né, bem, como é que eu posso dizer, Uma glamourosa. Sim. Isso. Gente, o importante é o sacramento. Eu acho que o mais importante na vida do jovem, né, que tá prestes, né, que tá noivo, prestes a casar, é receber ali, poder viver, né, em comunhão. E, cara, só de chegar, assim, naquele dia de poder comungar, nossa, já fazia um tempo que a gente não comungava, foi, assim, uma emoção muito grande, assim, eu acho, o melhor dia da minha vida, assim. Mas eu quero lhe perguntar. Você sempre foi católico? É, eu ia... Eu Essa sempre, pergunta tá eu aqui. sempre fui católico, né? Graças à minha mãe sempre foi devota de Nossa Senhora Aparecida. Minha mãe é a pessoa mariana que eu mais conheço. Oh, glória. Minha mãe tem uma devoção assim, né? E por um longo tempo eu andei meio perdido, né? Desviado. Fiz Eu gosto escolhas, dessa palavra. fui desviado, fiz escolhas erradas aí. Até perguntaram aqui, ó, pra ti. Você teve algum momento de virar a chave de mudança de vida? Tive, Conta pra tive. gente. Ah, e tem o episódio do Retiro. Isso, Essa é legal, isso. essa é legal. É. Então, eu fiz um retiro, né? Tu tinha quantos anos? Eu tinha, cara, já faz uns, eu não sei se faz 8 anos. Gente, faz muito tempo já, assim. Eu não lembro quantos anos eu tinha. Tô com 33, então eu tinha uns 25, eu acho. Enfim, fui convidado para fazer um retiro lá em Jaraguá do Sul. O que você fazia nessa Eu, época? Então, na época eu estudava, né? Estudava e jogava futebol americano. Minha vida Futebol era... americano? Isso, era doido pro futebol americano. Gente, esse... Ele era atleta? Sério? Eu não sim, sabia. por incrível que pareça, eu era atleta. Sim, por exemplo, ele vai jogar uma coisinha para você, o mais básico você já acerta, né? Você já vai direto pra Sai na parede, frente, né? porque... E nesse período eu acabei conhecendo uma menina na FURB. E a gente, né, acabou namorando por um período, né? A família dela católica, não era aquele católico praticante, mas todo mundo, né, batizado, enfim, né? Dizia que era católico, né? Pagão batizado. É isso aí. E nesse tempo que a gente namorava, a gente conheceu. Ela era muito amiga de uma menina que é muito no movimento pastoral chamado EPC lá em Jaraguá do Sul, sim, que é bem muito forte, lá, cara. né? O EPC lá é uma bênção de Deus, resgatou muita gente, muito jovem, né? Eu sou prova viva disso, graças a Deus. Então ela convidou e eu fiz assim de tudo pra não ir naquele dia, né? Porque eu não era da igreja, né? E eu não queria. Gente, o que eu vou fazer lá? Eu não gosto dessa galera. Eu não gosto de ir pra igreja. Tu achava que era gente careta e chata? Achava que era gente careta e chata. Olha, não era só Não era ele, só... não. Aí, cara, eu lembro que a gente tinha um jogo lá, no dia que ia ter o retiro, a gente ia ter um jogo lá em Santa Maria, e a gente ia viajar aquela semana. Então, e ela falava tão bem daquilo, que era tão legal, que Cris, que tu vai amar, porque tu vai gostar, eles vão gostar de ti, porque vai ser legal e tal. E eu não tinha como dizer não pra ela, de tanto que ela falava com aquilo com amor, assim, sabe? Que tu vê, cara, não tem como tu dizer não pra esse convite, né? E eu já tava meio sem jeito de dizer. Eu ia dizer não pra ela de qualquer jeito. Só que eu ia esperar a semana e ia dizer, infelizmente não dá pra deixar meus amigos lá de lado, Sim. né? Pô, a gente, né, tá tantos anos aí na caminhada, agora eu tenho jogo e eu não vou poder ir. E choveu aquela semana inteira, choveu a semana inteirinha. Eu lembro que na quarta-feira cancelaram o jogo lá em Santa Maria, porque o pessoal na época jogava na universidade lá, e não podia estragar o campo lá, porque mais gente utilizava lá o campo e não podia ter jogo. Tinha que ter pelo menos uma semana de sol e tal.
Aí cancelaram o jogo e a gente... Aí eu não tinha como dizer não pra ela, né? Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou nesse negócio aí. E minha ex-namorada na época, dizendo, não, vamos lá, que vai ser bom, vai ser legal e tal. Eu falei, cara, né, não é a minha praia, mas eu vou contigo. Cara, eu lembro que no dia eu fiz minhas coisas, fiz minha mala e tal. E coloquei no carro e saí, né, cara? E eu, cara, o que que eu vou fazer lá nesse lugar, né, velho? Né? Sabe? Um cara que totalmente perdido, assim. Vou sair de lá alienado. O que que eu vou... Na verdade, cara, o que que eu vou fazer? Eu vou pra um retiro, mas o que que é um retiro, né? O que que vai ter lá? Aí a gente chegou lá no local, chegamos lá em Jaraguá do Sul, daí saí do carro e tal, daí peguei minha mala, aí um já veio pegando minha mala, né, e colocando num saco e levando, aí já veio outro me abraçando, e eu, cara, que é isso, Meu Deus, sabe? um bando de Tipo, doido. assim, do nada, e, né, eu te amo, e sabe, porque o pessoal é muito carinhoso. Enfim, e, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né, aquele retiro, que ali eu despertei, assim, eu vi, cara, aquele retiro eu percebi que, meu, chega de dar cabeçada, sabe? O jeito que eu tô vivendo não vai me levar para um futuro. De fato, eu tô botando minha vida a perder, porque Sim. eu só queria saber na época, apesar da gente namorar, mas a gente vivia em balada, em festa e bebida e droga e era isso, cara, sabe? É o que tu vai fazer quando tu tá num ambiente propício pra fazer isso, sabe? Não tem outra coisa pra fazer além disso, né? Então, tu tá vivendo num mundo que tu tá cego pra aquilo e tu não se toca. Cara, daqui a pouco eu tô com 30 anos, eu tô vivendo isso aqui, porque daquele relacionamento não ia sair um casamento, não ia sair uma família, e a gente ia estar hoje, eu tenho certeza que eu acho que hoje a gente não estaria mais junto, né? Mas enfim, não ia ter futuro. E foi ali dentro, cara, eu entrei com uma mentalidade. E foi o final de semana que eu mais chorei na minha vida. Eu chorei, sério. Quando eu fui pra lá, eu não sabia que eu ia chorar tanto como eu chorei. Porque eu pensei que eu ia lá, a gente ia rezar, eu ia ficar escutando alguém falar, um padre, alguém. Vou rezar o dia todo, 13. Exatamente. Foi o que eu achei quando eu fui pra E eu acampamento. Nossa, via, meu Ave Maria. cara, e aquilo foi assim, foi libertador pra minha vida. E depois que a gente saiu de lá, eu perseverei, apesar de na época eu morava em Gaspar, eu queria estar sempre lá. Sim. E logo depois do retiro, cara, teve meses que eu tava todo final de semana em Jaraguá do Sul. Aleluia. Sim, todo final de semana, e o pessoal me acolheu muito bem, sabe? Era na casa Dá de um, na vontade casa de até outro. de se mudar pra Cara, lá, né? na época eu até pensei, por quê? Logo depois que a gente saiu do retiro, ela não me acompanhou, sabe? A gente não teve assim. O nosso tempo de conversão foi diferente, Sim. entende? Então eu saí já querendo muito aquilo e ela não queria, sabe? Foi um final de semana legal pra ela, né? Foi lá, ouviu falar de Deus, mas naquele momento não tocou ela como me tocou. Então eu queria e ela não queria, porque daí lá a gente não ia. Depois a gente ia pra lá e se encontrava e falava de Deus, e era uma galera muito diferente, e eu queria conhecer mais aquilo, e ela queria continuar indo nas festas e tal. Aí eu lembro que um dia, logo no primeiro retiro que teve depois, né, do movimento, que foi o EJA lá, que é o Encontro de Jovens Amigos, eu já queria servir, daí eu já fui pra lá servir e eu fui sozinho. E essa amiga, né, essa amiga dela, a gente foi junto, né, ela namorava com outro rapaz na época, e a gente tava junto lá, e ela não quis ir comigo, né? E ela falou pra mim que não ia porque tava com muita coisa na faculdade e tal pra fazer. E nesse dia eu acabei descobrindo que ela saiu, né? Aí eu tava lá no retiro e ela tinha saído e não me contou, né? E acabei descobrindo depois ela mesma falou, ó, fui lá e tal, né? Não é isso que eu quero viver. Na verdade, foi ela que terminou comigo, né? Eu gostava muito dela, eu não queria terminar com ela, né? Apesar de eu ver que a gente não tava mais, que a gente não tinha um futuro, eu gostava dela. E ela viu, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? De ela falar isso pra mim, porque aquilo acabou, né, deixando eu seguir o caminho que eu tinha que seguir, né?
Cris, só vai precisar ser feito um corte. Cuida com a batida na tá. mesa. Sim. Então Cara, aquilo ali foi libertador. Na minha vida foi um divisor de águas e eu continuei indo e participando, que aí fui descobrindo que existia missa jovem dentro da igreja, né? E tudo que, cara, existia um movimento carismático. Cara, eu comecei a ficar muito curioso e aprender, né? E teve uma época que eu cogitei morar pra lá e eu gostava muito do pessoal, o pessoal era muito legal. Eu tava descobrindo a igreja católica, né? Sim. Aquele primeiro amor, sabe? Aquela primeira paixão, assim, primeiro amor. Eu tava sentindo aquilo, então eu queria viver... Porque, de um certo modo, a sua história é muito semelhante com a da Júlia, É. né? Também era desviada. Nossa, que direto. A minha família também sempre foi católica. Minha mãe... É engraçado que a minha mãe, ela ia pro grupo da Renovação Carismática, ela me levava, mas assim, eu tinha 12... Não, nem sei se eu tinha 12 anos, não lembro se minha irmã já tinha... Sei que eu tinha entre 8 a 12 anos, assim. Daí minha mãe ia pro grupo da Renovação e eu achava, assim, muito careta e chato. Daí eu falava, ai, mãe, não posso ir junto, eu tenho que estudar, tenho muita coisa da escola. Às vezes eu ficava dentro do carro, tipo, lendo um livro, assim, enquanto minha mãe tava no grupo... Ou lá no fundo, assim, do grupo, estudando ou lendo, porque eu não queria participar do grupo. Rebelde, a gótica, a emo. Mas a minha mãe fazia a gente ir na missa Eu no acredito domingo. muito que eu tá aqui hoje, cara, minha conversão foi devido a minha mãe não ter desistido de orar, sabe? De Sim. rezar por isso. Eu tenho certeza que mesmo eu estando lá no mundo, minha mãe sabendo, né, que como que eu tava vivendo, ela não desistia. E ela sempre que podia, tava convidando mesmo, ela sabendo que a gente não dava a mínima para aquilo, Sim. que a gente não queria saber de Deus, de Jesus, mas Tu ela tens não irmãos? desistia. Tenho um irmão mais velho, o William, casado também hoje, tem 2 filhos. E hoje eu e minha irmã rezamos pela conversão do meu irmão. Olha só, louvado seja E eu Deus. acredito que Deus vai honrar ela, né? Pela conversão dele, porque minha mãe é uma pessoa de muita fé cara, e a oração de mãe, ela é forte, né? Ela tem muito poder sobre a vida da pessoa. Sim. E Como na hora tem? que Deus... Tem autoridade espiritual. Exatamente. E é interessante porque muitas conversões, nós temos o maior exemplo assim da igreja, que é Santo Agostinho, que Santa Mônica muito orou pela conversão dele, mas o quanto que tem testemunhos assim de pessoas que elas falam que a conversão dela veio por meio das orações, da mãe que rezava, ou até mesmo dos avós, mas muito assim é atribuído ao papel da mãe. Inclusive tem até o movimento das mães que oram Pelos filhos, exatamente. Mas assim, tu falou que tu já estava bem afastado, né? Uhum. Eu ainda ia junto, né? Eu tava todo domingo na missa com a minha mãe, daí o Frei ainda viu os jovens que estavam ali e me chamou para participar ali do primeiro ano do pessoal do grupo de jovens. Eu ainda não tinha feito o acampamento, né? Que foi foi o meu encontro pessoal, assim. E até o meu acampamento, eu vivia, assim, com um pé na igreja e Raimunda. um pé no mundo, assim. Então, eu ia... Era você? O Você quê? era a menina da igreja? Ah, eu fazia teatro com o Frei Pascoal, isso na época da escola ainda, na época do ensino médio e tal. Fazia teatro um pouco antes. Comecei, assim, dançando ali no teatro do Frei Pascoal, porque eu fiz ginástica por um tempo, né? Ginástica artística? Rítmica. Eu fiz que ginástica legal. artística e ginástica rítmica, mas o que eu continuei mesmo foi a rítmica. Ah, então tu também foi um atleta, Juliana. Não! E aí, por isso que eu comecei servindo na igreja com o teatro do Frei Pascoal ali por conta da ginástica, né? Que a minha técnica tinha chamado na época. E uma vez falaram assim, nossa, era tu no teatro do Frei Pascoal? Eu falei, eu? Não, alguém parecido comigo, sei lá, qualquer pessoa. É a menos Júlia, eu sou a Júlia. É a minha irmã gêmea, nem tem, né? Minha prima. Então eu tinha muita vergonha de dizer que eu era da igreja. Assim, não que eu, né, que eu estava ali.
Porque na minha cabeça, não era assim, jovem e igreja não é compatível, sabe? Eu vou perder a minha juventude. Pensamento totalmente errado, né? Porque, na verdade, Muitos pensam assim, né? eu tô perdendo minha juventude se eu estiver fora, né? Da igreja. Mas na minha cabeça, eu pensava, nossa, eu tô perdendo... Se eu ficar dentro da igreja, eu vou perder minha juventude e isso vai passar. E quando eu for mais senhorinha, é o tempo de eu estar na igreja, assim. Sim. Foi Eu apostolado acho da que é- oração. Era isso que eu pensava, que a igreja era um lugar chato, que era um lugar de senhor e senhora, assim, sabe? Então, Sim. na minha cabeça, quando chegar a idade, eu vou pra igreja. Agora, na época ainda, eu participava do teatro, eu fui catequista junto com a Rafa. Sabia que eu fui catequista junto com a Rafa? Olha só. Eu e a Rafa, a gente deu catequese juntas. Então, eu estava dentro da igreja, só que eu vivia no mundo, assim, em festa e tudo mais. E quando o Lucas convidou a gente pro acampamento, eu ainda pensei, Jesus, vamos lá, né? Eu vou ser a pessoa mais errada. O Lucas Tavares? Aham. É? Ele tava no grupo de jovens, na coordenação do grupo de jovens junto. Uhum. Daí ele convidou todo mundo da coordenação pra ir pro Que acampamento. interessante. E... Eu acabei de receber também o convite do Lucas pra fazer o acampamento sênior agora do mês de sim. abril. Não foi esse que eu fiz. Aham. Eu fiz o Joan, que é o acampamento de jovens adultos. É um que teve agora recentemente também, né? Não, esse é o FAC. Ah, tá. O ok. Joan, ele vai acontecer, né, padre? Em setembro. Uhum. Agora, esse ano, eu e o Gui, a gente assumiu a coordenação do acampamento junto com o padre Que Gabriel. legal, que legal. E... e foi esse acampamento que eu fiz. O que foi, padre? Tipo, Não. um balãozinho assim cheio de... vários, né? Vários, né? E quando eu fui pro acampamento, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi isso. Gente, esse povo é feliz e todo mundo jovem e eles estão felizes. Pensei que era um negócio chato, assim, que a gente ia Sim. ficar ali. E daí, nossa, do meu acampamento, desde então, né, foi, assim, uma mudança de vida total, né? Uhum. Meus pais, quando eu voltei, eles falaram, gente, o que aconteceu com essa menina? Tanto é que eles foram fazer o acampamento, os meus pais foram fazer porque eles não Perceberam que- entenderam o que tinha acontecido comigo. Alguma coisa aconteceu naquele lugar pra ela voltar do jeito que ela voltou. Porque nem música secular, mas eu escutava, só Fala escutava. da vaidade. Ah, Um ponto é interessante. verdade. Antes do acampamento, eu não saía de casa, nem pra ir na padaria, em qualquer lugar, assim, sem Uma sombra azul. Não, que exagero. Sem maquiagem. 7 horas da manhã. Eu acordava antes Igual pra ir pra aquelas que escola. parece que ganham uma chinelada na cara, né? Que um- vai com tudo vermelho. Sim. Como Eu que é? acordava, não saía sem maquiagem pra... Doritos, Muito bom, assim. é É, isso. que parece que passou, né? Doritos, cara. Batom Não, mas vermelho, eu né? sabia me maquiar. Pior que Parece agora... aquele do Batman lá, o... Coringa. o Coringa. Agora eu vou ver as meninas e eu vou lembrar do Né? Doritos, cara. E eu não saía de casa sem maquiagem, sem secar o cabelo. Não... Eu acho que nem meus pais, assim, mal me viam sem, porque... E quando eu fui pro meu acampamento, eu levei maquiagem escondida. Eu abri o fundo da mala pra levar maquiagem. Como se fosse droga, assim, pra mim. A maquiagem era como se fosse... Eu era dependente, assim, como se fosse uma droga. Porque eu abri o fundo da mala pra colocar a maquiagem lá no... Pra ninguém ver que eu tava levando. Mas eu sei que não daria pra entrar, mas seria às vezes até interessante um dia contar essa questão relacionada com aquela graça da sua infância. Não é tu que eu vi uma vez no retiro? Que a sua mãe contou? Ah, sim. Tinha boneca? Sim, aham. Sim. Seria interessante. Sim, não... Ai, a gente tem pouco tempo agora, né? Não sei se eu conto ou não conto. Conta. Porque até a única vez que eu contei isso foi... Nossa, Meu Deus. mas se você não se sentir à vontade, tá Não, tudo não bem. tem problema. É que eu só... Das perguntas que colocaram aqui, a gente não respondeu quase nada. Tá tudo Tá bem. tudo bem. A gente vai fazendo outros. A gente estende um pouco. A gente estende um pouco hoje. É disso que o padre comentou, né? Eu era pequena. Eu tinha, acho que, se eu não me engano, 4 anos. Acho que 4 para 5 ali, né? Acho que foi no meu aniversário de 5 anos. Porque o meu irmão já tinha nascido. E quando eu era pequena, eu tinha epilepsia. Isso é uma coisa que quase ninguém sabe.
Eu E tinha... agora também poucos irão ficar. Eu tinha Mas epilepsia. tu não tem mais, nunca mais teve. Ou Então, tu- eu tinha ali a epilepsia, né? E eu tomava um remédio, que era o Tecretol na época. Uhum. E o médico falou que já não estava mais fazendo efeito, porque eu continuava com as convulsões. Então, eu precisava tomar o Gardenal, que é um remédio fortíssimo, assim, né? Sim. E minha mãe ficou muito preocupada na época por ter que tomar o Gardenal e tudo mais. Me levou para um médico lá de Curitiba, que era um médico, assim, professor dos médicos, e enfim. Ele falou, nossa, Referência. se fosse eu, já tinha receitado para ela o Gardenal há muito tempo. Pode Sério? tomar. E eu comecei a tomar o Gardenal e eu comecei a ter uma reação alérgica. Só que ninguém sabia que... Os médicos daqui não sabiam que era uma reação alérgica do Gardenal. A gente foi descobrir isso depois de um tempo, assim, né? Certo. Primeiro, eles acharam que era rubéola. Foi feito... A vigilância foi na minha creche, foi no meu... E na por época que eu quanto morava tempo no tu ficou prédio. tomando, Júlio? Isso eu não vou saber te falar, assim. Eu sei que... Isso era criança, desde... Criança, eu tinha 4 anos. Ah, tá. 4 para 5, né? Na verdade, eu passei o meu aniversário no hospital. E o Gardenal, se eu não... Né, se tem algum médico assistindo a gente, não... se eu não me engano, ele fica 40 dias fazendo efeito no teu corpo. Então, eu tinha tomado muito ali já. Entendi. E eu fui piorando muito, assim, Entendi. da reação alérgica, né? A minha pele, eu fiquei toda deformada, assim. A minha mãe já não deixava mais nem eu me olhar no espelho, criança, porque eles contam... Eu não lembro de nada, né? Mas eles contam que eu fiquei muito feia, assim, muito. O rosto deformado. O meu rosto parecia, assim, uma escama de peixe. Da alergia que deu. Só que chegou num momento, como os médicos não sabiam o que era, acharam que era outras coisas e foram tratando de outras coisas, que começou a afetar, chegou a afetar o meu rim. E aí chegou num momento que o médico falou assim, olha, a gente vai colocar... Eu já tava na UTI, a gente vai... Ninguém mais pode entrar. Os médicos entravam, assim, cheio de paramentos e tudo mais, né? Porque podia passar alguma coisa pra mim, eu tava muito sensível. O meu rim começou a parar. E aí o médico chegou pro meu pai e falou, olha... Ele nem falou nada pra minha mãe, falou direto pro meu pai. Vocês acreditam em Deus? Porque se vocês acreditam, é o momento de vocês começarem a rezar. Porque provavelmente ela não vai sobreviver. E se ela sobreviver... Nossa, imagina, pai. Imagina, né? E se ela sobreviver, ela vai ficar com algumas sequelas. Não... Do estado que ela tá, não tem como ela sair disso sem sequela, né? Entendi. E isso foi de manhã, que ele colocou uma placa no meu quarto, assim, que ninguém mais podia entrar, porque o quadro tava muito... Já tinha piorado muito. E de noite ele chegou no quarto e falou pros meus pais, olha... quer dizer, ele colocou a placa e minha avó fez uma promessa pra Nossa Senhora Aparecida. Que se eu melhorasse, ela iria me levar até o santuário, né? E lá em Aparecida mesmo, não Sim, o santuário o daqui de Santuário Blumenau, é o Nacional. Santuário Nacional. E foi? Fui, Tá. aí a minha avó fez essa promessa, depois que o médico colocou, a minha família, se eu não me engano, de Curitiba já tava aqui, já. Nossa. E daí, de noite, o médico chegou, olha, eu não sei explicar o Aconteceu que um milagre aconteceu, mas ela pode ir pra casa. Vocês só precisam trocar a roupa de cama dela todo dia, precisa tirar o urso de pelúcia, enfim. Eu não sei explicar, mas ela pode ir pra casa à noite. E aí, eu lembro da minha alta, assim. Da minha alta, eu lembro de alguns acontecimentos do hospital. Lembro que eu passei meu aniversário e lembro de chegando em casa. E a partir dali, que daí tu perguntou se eu ainda tenho, né? Quando o médico voltou a falar, olha, tudo bem, né? Passou esse episódio e tal, mas ela ainda tem epilepsia. A gente precisa que ela continue com algum remédio. A minha avó falou pra minha mãe, assim como ela foi curada dessa alergia, ela foi curada da epilepsia também. E depois disso, eu nunca mais tive uma convulsão. Um milagre. Nunca mais, assim. Não, Que graça. não tenho.
E é engraçado, porque eu falo que a Nossa Senhora, ela é muito cuidadosa, né? Nossa. E ela cuida de todos os detalhes, porque eu não lembro dessa época do que aconteceu. Claro, eu era uma criança, mas a minha dermatologista, na época, tinha tirado foto pra colocar em livros, o meu caso. Olha que interessante. E Virou estudo de caso? Que legal. E a câmera dela, o filme da câmera queimou. Nossa. E a minha mãe tirava foto também, porque eu brincava, eu sempre fui, assim, vaidosa. Quando era criança até, a gente tá vendo algumas fotos do casamento, daí dá pra ver que eu tô assim, ó, sempre nas fotos eu tô assim, com a cabeça virada. Eu sempre gostei muito, né? E a minha mãe brincava de tirar foto comigo. E as fotos que minha mãe tirou, ela perdeu todas as fotos que ela tirou nessa época. Olha que Então não tem um interessante. registro meu dessa época, não existe registro da minha alergia. Eu não legal. lembro, eu nunca me vi daquela forma, assim. Então eu falo que Nossa Senhora, ela é muito cuidadosa no que ela... Tudo que ela prepara, assim, pra nossa vida, né? Claro, ela é a nossa intercessora, ela é muito, muito cuidadosa, né, nos detalhes. Mas que bonito, que testemunho. Então é isso por hoje, né? Infelizmente, nosso tempo tá curto. A gente tem vontade de ficar no episódio 2, 3, parte, né? Enfim. Exato. E, né, quando o pessoal estiver assistindo, eu acho legal eles tirarem um print, tirar uma foto assistindo, marcar a gente nas redes sociais pra gente ver que você tá nos assistindo, né, Cris? É isso aí, muito obrigado por ter ficado até no final do nosso episódio, galera. Vou pedir de novo pra vocês, dá o like e deixe uma pergunta pra gente fazer o episódio 2, tá? Deixe uma pergunta aí que a gente vai ler a pergunta e no próximo episódio a gente vai estar respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Padre? Eu quero finalizar este episódio com uma frase que me fez rezar no dia de hoje, de Madre Angélica. E ela diz assim: seus planos, projetos e sonhos devem ser sempre maiores que você, para que Deus tenha espaço para trabalhar. Deus te abençoe e até o próximo episódio.